Aleluia. Como você já sabe a palavra, pode por favor abrir lá em Ezequiel capítulo 37. Aleluia. Aleluia. Ezequiel 37. Oh, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, no versículo 1. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, amados, eu vejo pessoas desistindo. Eu vejo pessoas tristes ao ponto de não querer mais perseverar nessa palavra. Mas Deus diz para você nessa noite que é um tempo de renovo na sua vida. Oh, aleluia. É um tempo de você depositar a sua confiança em Deus. É um tempo de você entender que os limites impostos pelo diabo, eles foram estabelecidos para que você possa rompê-los. Aleluia. A resposta à opressão de Satanás é o crescimento em Deus. Oh, aleluia. A resposta à opressão de Satanás é o crescimento e o avanço em Deus. Oh, aleluia. Sabe, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. Mas uma notícia eu tenho para você: Deus também não brinca de ser Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ai, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, amados, que o diabo desceu com um terço dos anjos. Deus ficou com 2 terços. E não somente isso. Além dele ter a maioria com ele, ele tem você. Oh, aleluia. Sabe, amado, Deus só precisa de uma pessoa para mudar uma geração. Aleluia. Deus só precisa de uma palavra vinda da sua boca para mudar situações. Oh, Deus não precisa de muita coisa não, meu irmão. Deus só precisa de uma palavra saindo da sua boca. Oh, aleluia. A Bíblia diz, amado, que a palavra dita com fé. A palavra dita com fé. Jesus Cristo entendia isso de uma forma tão sobrenatural, que ele trouxe um dos maiores ensinamentos que alguém poderia ter trazido. Ele entendia que não era o tamanho da fé de alguém que fazia com que o monte fosse transportado. Mas ele entendia que era o quanto aquela pessoa cria na palavra que declarava. Você entende isso? Isso não significa que você não vai fazer a sua fé crescer. Isso significa que você isso não significa que você não tenha que desenvolver-se mais e mais no Senhor. Mas isso significa que você pode começar do lugar onde você está. Oh, aleluia. Sabe, amados, eu vejo Jesus numa situação em que ele e Pedro, não relata a Bíblia se tem algum outro discípulo, e a Bíblia diz que chega diante deles alguns homens que queriam cobrar dele o imposto. E naquele momento em que Jesus estava com Pedro, Judas não estava com ele. Não era que Jesus era um liso, não. Jesus tinha muito recurso. Jesus não era o pobrezinho de Belém. Jesus não era o pobrezinho filho de Maria, não, amados. Jesus era amplamente suprido. Jesus era um homem abençoado. Entenda uma coisa: no momento em que Jesus fez a multiplicação dos pães para alimentar 7.000 homens, a Bíblia diz, amados, que eles estavam no lugar deserto. Eu não sei quanto a você, mas em lugar deserto não tem padaria. Amém? Em lugar deserto não tem feira. Oh, aleluia. Mas ainda que alguém possa estar no lugar deserto e tenha a palavra, eita, meu irmão, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia.
A Bíblia diz, amado, que Jesus disse para os discípulos: alimentem vocês essa multidão. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, nem mesmo 300 denários daria para comprar pão para toda essa gente. Mas a Bíblia diz que Jesus falou isso porque ele já sabia o que ia fazer. Amados, quem anda no Espírito já sabe o que vai fazer. Quem anda no Espírito já sabe o que vai acontecer. Oh, aleluia! Quem anda no Espírito não é pego de surpresa, meu irmão. E a Bíblia diz, amados, que Jesus olhou para eles e perguntou para ele: o que tendes? E ele diz: não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso, Senhor? Diante de uma tão grande multidão. E aí você pode pegar o seu salário no final do mês e você pode dizer: o que é isso diante de tanta conta? Oh, aleluia! E aí você pode pegar uma palavra como essa e dizer: o que é isso diante de tão grande problema no meu casamento? E aí você pode pegar uma palavra como essa e dizer: o que é isso diante de tão grande doença que se manifestou no meu corpo? Oh, aleluia. Sabe, amados, Jesus, quando estava ensinando a respeito de fé, ele disse uma coisa, lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23 e diante. Ele falou a respeito de dizer, não duvidar no que diz, mas crer que se fará o que diz, e no final, crer que já recebeu. Aleluia. Sabe, amados, o crente, ele só anda de cabeça baixa porque ele não tem noção do poder que possui dentro da palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Sempre que eu estou com essa vontade de falar sobre gerador, mas eu vou falar de novo. Estava eu esses dias num supermercado aqui em Maceió. E aí daqui a pouco, uma ação forte, rapaz, bonita. Daqui a pouco a energia foi embora. Menos de 2 segundos, irmão. Eu ouvi uma zoada. E a energia voltou. Amados, quem anda na palavra não fica com medo se vai faltar energia do lado de fora. Oh, aleluia! Porque sabe que dentro de si já tem uma energia suficiente para levantar uma cidade, irmão. Oh, aleluia! Sabe, amados, eu pedi para você abrir lá, né? Não vai ler agora não, eu acho. Mas Ezequiel, aqui é uma visão. Deus fala com Ezequiel pelo menos 7 vezes a respeito dele profetizar para um vale de ossos secos, irmão. Vou falar de novo isso, meu Deus do céu. Amados, eu já fui no cemitério uma vez, me perdoe estar falando tanto sobre morto, mas é porque eu vou ressuscitar muito morto ainda. Amém, aleluia. Eu fui no cemitério uma vez, aquele cemitério que fica ali vizinho àquela pecuária. E o bicho estava tão cheio, amados, que você vê ossos espalhados pelo chão. E, amados, sabe que é negócio feio isso? A Bíblia diz, amado, que Deus deu uma visão a Ezequiel. E Ezequiel se encontrava num vale de ossos secos, mas os ossos não estavam somente secos. Eles estavam sequíssimos. Olha como vocês conhecem. Sabe, amados, Deus vai levantar você para falar para situações que aparentemente não tem mais como acontecer. Oh, aleluia. Mas se Deus disser para você dizer, diga, irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Mas eu estou diante de um povo muito poderoso. Mas sabe, nenhum poder opera enquanto não se sabe o que se tem com ele, ou o que se pode fazer com ele. Você entende isso? Amém. Não subestime a capacidade de Deus. Não subestime o poder de Deus. Aleluia. Todos aqueles que foram ousados na Bíblia, eles desfrutaram do sobrenatural divino. Todos aqueles que não desistiram diante das ameaças, eles puderam alcançar e chegar em lugares que ninguém havia chegado. Você não foi estabelecido para estar onde muitos estão. Não, você foi estabelecido para avançar muito mais além. A Bíblia diz, amado, que o nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que já opera em nós. Oh, aleluia! Deus não tem pensamento pequeno, Deus tem pensamento grande, irmão. Oh, aleluia! Aleluia!
Amados, entenda uma coisa. Jesus, diante de uma multidão de pelo menos 7.000 pessoas, a Bíblia diz que com 5 pães e 2 peixes, Ele multiplica de uma tal forma, contrariando o pensamento da época, contrariando a fé da época, porque a fé da época, a fé das pessoas, diziam que 5 pães e 2 peixes não tem como alimentar uma multidão de 7.000 pessoas, irmão. Mas sabe, amados, com Deus, existe não só a provisão plena, como sobra. Oh, aleluia. A Bíblia diz, amado, no final daquela passagem, que não somente o povo se alimentou, que se fartou, que ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Sabe o que é que eu vejo isso, amados? É interessante que não sobrou um cesto, nem sobrou 2 para ele devolver. Não sobrou 3, não, mas sobrou 12 cestos. E aí alguém poderia dizer, meu Deus do céu, isso é um desperdício. Não, mas é Deus mostrando para você que Ele quer manifestar na sua vida o mais do que o suficiente, o mais do que o abundante. Oh, aleluia! É um tempo de você se levantar e não ceder à circunstância, e não ceder à adversidade, e não se dobrar diante de Baal. Porque Baal muitas vezes, amados, pode não ser um santo diante de você, pode não ser uma imagem de escultura, pode ser muitas vezes que seja alguma situação que se levantou, querendo te brecar, querendo te parar, querendo te fazer retroceder. Mas Deus diz para você, eu estou contigo, não temas, não te assombres, não te atemorizes. Oh, aleluia. A Bíblia diz, amado, em Isaías no capítulo 40, no versículo 28. Diz, se vocês confiam no Senhor, subirão com asas como águias. Eles caminharão e não se fatigarão. Oh, aleluia. A Bíblia diz, amado, que os moços de exaustos podem até cair, mas Deus renova as nossas forças, irmãos. Oh, aleluia. Sabe, mas Deus não chamou os seus filhos para viver, amados, de todo modo. Deus não chamou você para viver na escassez. Deus não chamou você para viver em coisas pequenas. Não, Deus chamou você para coisas grandes, irmão. Oh, aleluia. Sabe, amados, é um tempo. A Bíblia diz, amados, que vai haver uma transferência de riquezas. É um tempo de você entender que Deus está pronto para fazer as coisas acontecerem na sua vida. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz não foi em vão. Ele pagou um alto preço por você, para que tanto você quanto eu desfrutássemos do poder divino, desfrutássemos da bênção divina. Oh, aleluia! A Bíblia diz, amado, que Ele nos concedeu o fato de sermos seus filhos. Ele nos adotou. Aleluia. Mas não sei se você percebeu, mas uma vez que um pai e uma mãe natural decidem adotar um filho, depois que o filho legalmente passa a ser dele, o filho passa a ser coparticipante da sua riqueza. Você entende isso? Você, quando foi, trazido para dentro do reino de Deus, você se tornou um coparticipante daquilo que Ele possui, irmão. Aleluia. Quantos aqui sabem orar o Pai Nosso? A Bíblia diz assim, ó, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Amado, deixa eu dizer para você, no céu não existe pobreza. No céu não existe escassez. No céu não existe doença. No céu não existe depressão. No céu não existe câncer. No céu não existe quem desista. No céu, amado, existe um Deus que crê. Um Deus que manifesta a sua crença através daquilo que Ele declara. Você veja lá em Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E Deus diz, haja luz. Quero incentivar você a comprar a ministração de hoje de manhã. Passa lá no departamento de áudio e vídeo. Ô Danilo, ó, depois do culto, cadê Danilo? Depois do culto, 5 ministrações para as 5 primeiras pessoas que chegar aí. Você vai dar de cortesia. Dá de hoje de manhã, amém? Aleluia. Olha, não vai correr depois do culto não, viu, irmão? Amém? Se eu ver alguém correndo depois do culto, eu vou dizer que não dê. Entenda isso nessa noite, amados. Deus, Ele não enviou Jesus somente para providenciar que você um dia estivesse com Ele na glória. Não.
Isso já é infinitamente maravilhoso. Mas a salvação você desfruta hoje. Não, você não entendeu. Só quem entendeu foi Fernanda. Salvação você desfruta hoje. Aleluia. Olha, salvação é sozo. Salvação é cura, saúde, libertação, provisão, abundância. Salvação é poder de Deus na sua vida, meu irmão. Oh, aleluia. Jesus não se manifestou para que você ficasse preso e oprimido. Não, ele mesmo disse, olha, eu vim para que de fato vocês sejam livres. Diga, eu sou livre. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertação plena só existe pela revelação da palavra. Uma vez que você se debruça nessa palavra, essa palavra, ela te impulsiona para novos patamares. Essa palavra te leva por novos caminhos. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é um caminho sobremodo excelente. Oh, aleluia. Se você, amado, estiver disposto a desfrutar do melhor de Deus, é isso que Ele tem para você. A Bíblia diz que Deus enviou o seu melhor, o seu único filho, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja destruído, não viva uma vida miserável, não viva uma vida de condenação, mas tenha a vida eterna. Este não tem para você, vida eterna começa hoje. Oh, aleluia. Sabe, na palavra vida eterna encontra-se toda a sublimidade divina. Encontra-se tudo aquilo que Deus providenciou para você, não somente para o tempo eterno na glória, mas principalmente para o tempo presente. Oh, aleluia. A Bíblia diz, amado, que no final dos tempos vai existir uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que crê e aquele que não crê. É chegada a hora de existir uma diferença na sua vida, irmão. É chegada a hora de pessoas olharem para você e desejarem viver como você vive. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, é um tempo de entendermos. É um tempo de entendermos, amado, que Deus nos elegeu. E Ele disse, vai meu nome. E Ele disse, vai meu nome. Sabe o que é isso, seu nome? É muitas vezes você nem sai do lugar, mas com uma palavra, o nome de Jesus fazer o efeito. Abra lá em Ezequiel 37. Aleluia. Ezequiel 37, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza, olha a primeira palavra. Profetiza a esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Qual é a palavra que as circunstâncias precisam ouvir? A palavra do Senhor. Por onde é que ela vai sair? Pela sua boca. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ei, a Bíblia, por si só, a Bíblia, se você pegar a Bíblia e jogar no problema, nada vai acontecer. Está aqui um demoniado aqui. Se prepare, viu, irmão? Porque pessoas vão chegar aqui nesse lugar e vai haver alguma reação que você não vai entender. Porque elas vão ser libertas aqui. Você entende isso? Está aqui uma pessoa que está endemoniada. Jogar a Bíblia não resolve. Sabe o que resolve? A palavra saindo da sua boca. Você vai olhar e vai dizer, saia em nome de Jesus. Você entende isso, amados? Aleluia. Amados, a palavra quando sai da sua boca, ela se torna uma espada. A palavra fechada, ela não é a espada, ela é a palavra de Deus. Mas a palavra vinda do seu coração, saindo pela sua boca, ela cumpre o propósito pelo qual lhe apraz. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Quando você, amado, tem convicção da palavra, quando a palavra está enraizada dentro de você, e você declara a palavra, coisas vão acontecer. Coisas vão começar a ser formadas, irmão. Aleluia.
Mas parece que você nessa noite não estão muito alegres com isso, não. Meu Deus do céu. Aqui no versículo 3. Então me perguntou, o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos, diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Deus falando com o profeta, para ele ser específico naquilo que ele vai proferir. Às vezes, amados, os problemas, eles estão querendo nos afogar, e a gente olha para Deus e diz, Senhor, tu sabes, meu Pai. Ele sabe. Oh Deus, tu sabes, Senhor. Ele sabe. Mas, amados, Deus está esperando sair da sua boca uma palavra profética. Deus está esperando sair da sua boca uma palavra que vai mudar a situação. Deus está esperando sair da sua boca uma palavra que vai mudar a realidade que você está inserido, irmão. E outra coisa, Deus, amados, é um Deus que opera dentro dos princípios. Os seus princípios estão na sua palavra. Você entende isso? Deus aqui, amados, como profeta, Deus está nos mostrando que nós precisamos ser específicos naquilo que declaramos, naquilo que pedimos, naquilo que oramos. Quais são os seus problemas nessa noite? Quais são os pontos na sua vida que têm atormentado você? Talvez alguém esteja muito bem na área do casamento. Talvez alguém esteja com algum problema dentro do casamento. Talvez alguém aqui nessa noite esteja com algum problema na criação dos filhos. Talvez o problema de alguém não seja a criação dos filhos. Talvez o problema de alguém nessa noite seja um problema nas suas finanças. Talvez na vida de alguém não exista nenhum problema nas finanças. Mas, amados, a certeza é que onde quer que problemas possam surgir, Deus sempre pode resolvê-los. A Bíblia diz, amado, que para Deus não haverá impossíveis. Mas eu gosto de uma palavra que está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 3, que diz que para aquele que crê, nada lhe será impossível. Então, olha, saber que para Deus nada é impossível é bom, mas muitas vezes pode não resolver a situação, porque as pessoas ficam esperando que Deus faça alguma coisa. Mas entender nessa noite que para você nada é impossível é totalmente diferente. Uma vez que você está estabelecido na palavra, uma vez que você entende que você é chamado para manifestar as obras de Deus, o que você disser vai acontecer. Oh, aleluia! O que você declarar vai acontecer. Profetiza, ó filho do homem. Profetiza, ó filha do homem. Abre a tua boca. Amado, deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém, quando está passando um momento de perigo, o que é que faz? Dá um grito, né? Um diz, ei, me ajuda. Outros dizem, socorro. Não é verdade? De todo modo, de alguma forma existe uma expressão. E por que quando a gente está passando num momento de dificuldade, a gente não abre a boca para declarar as coisas? A gente não abre a boca para dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Eu venho pregando tanto sobre cura, amados. E quando foi na sexta-feira, a bendita da enxaqueca quis me atacar. Olha o tempo que eu não tinha. Mas eu sei que aquilo ali foi algo vindo do cão para querer me parar. Eu não havia dormido direito de um dia para o outro. Dei uma vasta, a gente foi dormir muito tarde, eu e Maísa. No outro dia eu acordei bastante cedo. Mas sabe, amados, eu botei a mão na minha cabeça e ao invés de eu ficar fazendo o que eu fazia antes, eu declarei a palavra. Obrigado, Pai, pelas suas pisaduras eu sou curado. Oh, aleluia! Amados, existe uma diferença muito grande quando você entende e crê na palavra. Existe uma diferença muito grande quando você não desiste diante das circunstâncias. Existe uma diferença muito grande entre aquele que fazia como eu fazia, botava a mão na cabeça e ficava embolando de um lado da cama para o outro com enxaqueca. Existe uma diferença muito grande quando você bota a mão e declara, eu sou curado em nome de Jesus.
Amados, profetizar é falar pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele age em cima da palavra. Quando você fala a palavra, você está ativando o Espírito. Quando você fala a palavra, Deus está... A Bíblia diz, amado, que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus vela pela sua palavra. Deus quer encontrar você declarando a palavra dele com fé. Você entende isso? Vamos continuar aqui. Então profetizei, segundo versículo 7. Então profetizei, de novo, profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizar, meu Deus, o cara está falando demais profetizar. Ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se encheu de pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. E aí eu comecei a ver, amados, essa situação aqui. E eu percebi uma coisa. O profeta, ele falou com o natural. O profeta aqui, quando ele falou aos outros, ele falou o que estava vendo. Ele falou ao que lhe era colocado diante da sua face, diante dos seus olhos, diante da sua visão. Sabe que muitas vezes, amados, os problemas eles vão ser totalmente aparentes. Muitas vezes você vai estar, vou citar novamente, está lá, uma vez minha esposa e eu, assim que nós não éramos do verbo ainda, não conhecíamos essa palavra, e nós tínhamos um tapete no nosso quarto, o Mistinho deve lembrar, um tapete, que cor era? Marrom, não era, amor? Tapete marrom, tapete grande, rapaz. Mas ainda bem que aquele tapete era grande, porque ele serviu para uma coisa. Ele serviu para a gente espalhar todas as contas que nós estávamos devendo. Não sei porque eu estou falando isso de novo, mas eu vou falar. E, amados, nós espalhamos ali, mas sentado de um lado, sentado do outro, a gente espalhou e começou a fazer um bocado de cálculo. Isso foi em 2000, assim que a gente se conheceu. Mas, naquela situação, nós entendemos, amados, que nós somos um povo que vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Existem coisas na sua vida que muitas vezes podem estar se processando, se manifestando de uma forma muito aparente. Como uma conta, por exemplo. Como um laudo médico, por exemplo. Você entende? Existem coisas que muitas vezes vêm se levantando para roubar a sua fé. Para roubar a sua alegria. E não se engane não, o que o diabo quer é roubar a sua alegria. Porque ele sabe que roubando a sua alegria, a sua fé vai por água abaixo. E ele sabe que uma vez você se encontrando sem fé, se torna uma presa fácil para que ele possa tragar. É por isso que a Bíblia diz, João capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Primeiro ele rouba aquilo que você tem. Depois ele investe para querer tirar a sua vida. Mas glória a Deus pela palavra. No versículo seguinte, logo depois diz: mas eu vim. Jesus veio, Ele veio para nos trazer vida e vida abundante, irmão. Vida plena. Vida abundante é vida plena, vida próspera, vida abençoada, vida bem-sucedida. Quando você vai ver mais na Bíblia, quando se fala prosperidade, 3 João capítulo 1, versículo 3, o apóstolo João, ele fala: olha, a minha vontade é que te vá bem em todas as coisas, assim como é próspera a tua alma. Numa outra versão ele diz: a minha vontade é que sejas próspero em todas as coisas. A vontade de Deus é que você prospere em tudo, irmão. Ô pastor, essa palavra não é bíblica não. É bíblica sim. Sabe, mas prosperidade na Bíblia significa uma boa jornada. Significa um caminho de sucesso. Um caminho onde as coisas vão começar a acontecer ao seu favor. Um caminho onde Deus está pronto para operar ao seu favor. Um caminho onde nós vamos contemplar o agir e o mover de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele enviou Jesus, amados, naquela cruz. Ele pagou um alto preço. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz, amados, que aquele preço que ele pagou foi para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentil era eu e você. Sabe o que era a bênção de Abraão? Era uma bênção de natureza tríplice. Comunhão com Deus. Vida na carne. Ou seja, ausência de doença. E prosperidade física.
bens materiais. Mas pastor, bem materiais. Deus não quer você andando pobre por aí não. Deus não chamou seus filhos, irmãos, para andar dentro de um contexto de vida de escassez. Não, a Bíblia diz que Jesus tornou pobre na cruz para que você enriquecesse, irmão. Oh, aleluia. Pastor, o que significa a palavra enriquecer? Enriquecer é enriquecer. Sabe o que significa enriquecer? Enriquecer é estar amplamente suprido. Deus não quer que você passe por tempo de escassez. Deus não quer que você viva uma vida de escassez, não. Deus quer que você tenha em abundância, não somente para você, mas como também para abençoar pessoas. Aleluia. Sabe, mas é um tempo dessa consciência, ela chegar cada vez mais firme na nossa mente. Deus está pronto para operar ao nosso favor. Aleluia. Sabe um gerador? Um gerador, mas ele tem combustível dentro dele, que impulsiona ele a alimentar uma cidade com a sua energia. Dentro de você existe poder, mas para alimentar uma multidão. Aleluia, ele continua aqui, ó. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles. Mas neles não havia o espírito. Então ele me diz, profetiza ao espírito. Profetiza ao filho do homem. E diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sabe por que Deus me fez olhar essa passagem? Porque quando eu estava estudando a respeito de ressurreição, nunca houve uma ressurreição em massa como essa. E sabe o que é que eu vejo aqui também? Não eram corpos, não eram cadáveres, eram ossos secos. Sabe, amados, é um tempo de você entender que situações podem estar no final. Situações podem estar no final. Dê um basta a essa situação. Dê um basta a essa situação. Comece a declarar a palavra. Chame à existência coisas. Declare vida sobre onde está existindo morte, irmão. Aleluia. O problema, mas é que muitas vezes nós queremos esperar por uma intervenção divina. Por alguém que se levante e venha debaixo de um poder e põe as mãos sobre nós e algo passe a acontecer. Mas essa responsabilidade é minha e sua. A responsabilidade de andar na palavra, declarar a palavra, é minha e sua. Sabe que essa responsabilidade nem é de Deus? Porque o que Deus precisava fazer, Ele de fato já fez. Agora é com você. Para finalizar, ele diz assim, ó. Versículo 12. Portanto, profetize, diz assim do Senhor, Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Presta atenção agora no versículo 14. Eu vim entender a quem essa palavra se referia. Versículo 14. Porém em vós o meu Espírito. Mas pergunto para você, quem é que hoje tem o Espírito de Deus? É você, irmão. Não é verdade que antes de você ter esse Espírito dentro de você, você vivia morto em seus pecados? Mas agora a Bíblia diz que Ele vos deu vida. Vida, vida, vida opera dentro de você, irmão. Aleluia. E vos estabelecerei em vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto. E eu o fiz, diz o Senhor. Entenda algo nessa noite, amados. O tópico principal dessa ministração. Quero chamar o grupo louvor. Amém? O tópico dessa ministração é o quê? Eu e você temos uma responsabilidade de declararmos. Abrir a nossa boca e profetizar. Falar coisas que estão na palavra para que venham a tornar a acontecer. Venham a tornar a existir. Venham começar a se manifestar. Deus está pronto, amados, para fazer maravilhas no nosso meio. Eu nunca estive tão convicto disso. Deus está pronto para fazer uma reviravolta na sua vida, meu irmão.
Aleluia, coisas vão começar a acontecer. E eu digo para você, se segura na cadeira não, viu? Deixa Deus levantar você e fazer você começar a correr, meu irmão. Amém? Aleluia, vamos ficar de pé, amém? Aleluia. Oh, glórias. Pai, gratidão, Senhor, em nome de Jesus, pela oportunidade que tivemos, Pai, de ouvir a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque a Sua palavra, Senhor, ela tem poder suficiente para cumprir o propósito pelo qual foi designado para fazer. Obrigado, Pai, porque é um tempo de muito crescimento, um tempo de avanço, um tempo de progresso, Pai. Um tempo de nós contemplarmos os Seus milagres em operação. Muito obrigado, Pai, porque nós temos a consciência de que Tu és um Deus de milagres. O mesmo Deus que operou na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus que operou nos tempos de Jesus, através da vida dele. O mesmo Deus que operou na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de Filipe, Pai. É o mesmo Deus que opera hoje. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos entrando, Senhor, num tempo diferente para nossas vidas, Pai. Um tempo, Pai, onde nós vamos receber de Ti as instruções para que o caminho possa ser um caminho sobremodo excelente, Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia.